ao nosso coração de maneira muito pessoal. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Efésios capítulo 5, o verso 15, a gente lê assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios. Outras versões dizem, não como tolos, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Verso 17, por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. O apóstolo Paulo tem uma seção extremamente relevante, e eu e você conhecemos algumas destas porções do capítulo 5 do livro de Efésios. E aqui o apóstolo Paulo abre a sua parte da sua argumentação, chamando a atenção da igreja para que a igreja não seja boba, para que a igreja compreenda o seu papel, para que a igreja compreenda o tempo em que ela vive, para que a igreja compreenda as suas responsabilidades, para que a igreja compreenda qual é a vontade do Senhor. E eu vou dizer a você, não há assunto mais importante, não há outra prioridade além da família que mereça a nossa maior atenção e as nossas maiores energias. Não há outro assunto. O problema é que muitas vezes nós, no nosso discurso, nós dizemos, a minha família é prioridade, os meus filhos são prioridade, meu casamento é prioridade, mas os nossos atos demonstram algo completamente diferente. E nessa manhã nós precisamos ter um coração humilde para reconhecer a necessidade de mudar a nossa escala de valores, porque no discurso pode estar no topo, mas nas nossas atitudes a gente pode demonstrar uma outra coisa completamente diferente. Para começar, eu queria indicar para você estes 4 livros aqui. Tome nota, bata uma foto, depois vá lá no YouTube, recupere o início do sermão, mas eu queria dizer a você, quando você vai comprar uma casa, e aqui no Texas está uma loucura, essa semana uma das nossas famílias aqui conseguiu essa proeza de comprar uma casa, oraram a Deus e Deus lhes deu essa vitória e nós louvamos a Deus por isso, mas isso aqui está uma loucura. Mas quando você vai comprar uma casa, você estuda a coisa, você pede conselho, você conversa com um especialista, você vê as escolas daquele distrito, você vê a questão da saúde, você vê a questão dos índices de criminalidade, todos esses índices as pessoas consultam aqui quando elas querem comprar uma casa, mesmo até quando elas vão alugar uma casa. Os pais tomam a decisão de morar num determinado lugar, levando muito em conta a escola onde seus filhos vão estudar. Verdade ou não é? Isso é uma coisa importante, você precisa estudar, você precisa se instruir. Você vai comprar um carro, por exemplo. Você vai comprar um carro, você quer saber quanto que ele faz por litro, por galão de gasolina, você quer saber se dá muita manutenção, você quer saber se ele tem um histórico ruim, se as peças são caras, enfim, você tem que se ajustar, você tem que estudar a coisa para tomar uma decisão. Isso no que diz respeito a um investimento, comprar uma casa, comprar um carro, essas coisas assim, né? Agora, se nessas coisas a gente é tão cuidadoso para não fazer besteira, a minha pergunta, e a minha mãe vive dizendo isso, tem curso para tudo nessa vida, mas por que não se investe um pouco mais em cursos para você formar uma família? Para você educar filhos? E eu vou dizer a você, amigo, esses 4 livros podem ajudar você e sua família. Todos eles têm em inglês e têm em português. Por alguma razão aí, eu coloquei parte deles em inglês, parte deles em português, mas tem tanto em português quanto em inglês. Deixa eu dizer para você alguma coisinha a esse respeito. O primeiro livro é produto de inspiração. Você tem uma compilação de muitos textos importantes do Espírito de Profecia, e esse livro, eu vou dizer para você, já o li 4 vezes de capa a capa, você vai internalizando conceitos, eu posso não conseguir repetir vários dos textos que eu li e reli várias vezes, mas os conceitos criam na sua mente um mapa de comportamento.
E este livro deveria ser lido pelas famílias da igreja repetidamente. Termina, começa de novo, termina, começa de novo. Dependendo da sua fase, você pode ir na sessão. Isso aqui já não é mais para mim. Isso aqui, essa parte é a parte que eu mais preciso me investir. Faça isso. Este livro não é por ignorância ou falta de instrução que muitos de nós vamos falhar. E aqui vai uma palavra de incentivo veemente do seu pastor. Este primeiro livro pode salvar e resgatar muita coisa. Ouça o que vou lhe dizer. E parte da nossa conversa eu extraí desse livro, na manhã de hoje. O segundo livro é um livro que minha esposa leu recentemente. E eu tive condição de acompanhar a leitura e os reports dela para mim. Os insights, o que de melhor ela conseguiu extrair do livro. Ela prefere o livro papel, eu prefiro fazer consultas, então eu tenho ele no meu celular e dependendo do tema, palavras-chave, eu consigo extrair alguns conceitos. Extremamente relevante e revolucionário esse segundo livro. Em português, a tradução livre é uma família dirigida por fé, pela fé, ou alguma coisa assim. Ok? Balchan é o nome do camarada, se tornou um dos nossos autores favoritos lá em casa. O terceiro livro, esse camarada mora aqui no Texas, é um psicólogo chamado Kevin Leman, você já viu eu me referindo a esse livro em algum momento. Este livro ajuda demais os pais compreenderem o comportamento dos filhos, especialmente quando você tem caçula mais velho e do meio em casa. E o que esse homem fez ao escrever esse livro é o resultado da experiência dele no consultório, nas terapias. Ele percebeu muitos casais que o buscavam para fazer terapia de casal, e ele descobriu um padrão de comportamento. Às vezes, sem que os cônjuges, sem que o casal dissesse absolutamente nada do seu background familiar, ele praticamente conseguia perceber se era uma caçula casando com o mais velho, uma do meio casando com um primogênito, porque há um padrão de comportamento. Os primogênitos, eles têm um determinado perfil. Os filhos do meio têm um determinado perfil e os caçulas têm um determinado perfil. Quando eu li esse livro, eu dei muita risada, porque parecia que o cara tinha botado uma câmera lá em casa. Eu sou o caçula. Tenho um irmão 5 anos mais velho que eu, que é o do meio. A minha irmã mais velha, 9 anos mais velha do que eu. É impressionante. E a Giane, que o irmão só 2 anos mais velho que ela, e a irmã 1 ano mais velho que ela é caçula, a mesma coisa. Este livro pode ajudar, e ajuda os pais, inclusive, a perceber alguns excessos na educação, porque quando você tem o primeiro filho, coitado, o primeiro filho, não é à toa que Deus deu bênçãos especiais para o primogênito. Quem que é primogênito aqui? Levanta a mão. Deixa eu ver. Eita lasqueira. Quem que é filho do meio aqui? Quem que é filho do meio aqui? Os gatos pingados aí? Tá. Esse sofre, viu? E agora os melhores. Quem que é o caçula aqui? Nós, festa é com a gente. Nós trocamos de país. Nós trocamos de emprego. Nós gastamos sem olhar o orçamento. Caçula é doido. Caçula é perturbado. Caçula, né, como diz, né? Caçula é trifuziado, né, como diz o nordestino. Pois é, esse livro é bom demais para você se entender e para você entender seus filhos. Vai aqui a minha indicação. E o último, esse eu não terminei de ler ainda. E já, olha, você sabe que nós estamos em processo aqui de comissão de nomeações. Seja quem for a pessoa que será indicada para o Ministério dos Homens, eu não sei quem vai ser indicado, mas eu vou entregar, vou comprar uma cópia deste último livro e vou entregar na mão desse diretor do Ministério dos Homens e vou dizer, leia este livro aqui e depois a gente conversa alguma coisa para o seu departamento. Esse livro, sensacional. Sensacional. Ajuda, mesmo autor do outro lá, Família Dirigida pela Fé, é o Balchan, que é o autor, e ele apresenta o papel do homem como pastor da casa. Já vou adiantando, é burdoada. Esse livro eu leio com um capacete. Porque volta e meia sobe uma mãozada na orelha, aí eu já estou protegido aqui. Estão preparados aí? Está aí as indicações, dei mais ou menos uma sinopse. Então vamos lá então. Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18. O verso
é o 19. Porque eu o escolhi, Deus falando a respeito de Abraão, para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Olhe para mim. Quando Deus decidiu delinear mais claramente o plano da redenção, quando Deus decidiu instalar um projeto para salvar a raça humana, Deus escolheu um pai de família. E o trabalho deste homem consistia basicamente em ordenar a sua casa após ele. Nós sabemos, e a Bíblia não doura a pílula, a Bíblia não passa ali uma maquiagenzinha. Nós sabemos que esse homem cometeu erros. Nós sabemos que o seu filho cometeu erros. Nós sabemos que o seu neto, Jacó, cometeu muitos erros, e sua descendência também. Porém, o ideal de Deus a partir de Abraão é que estes homens ordenassem a casa após eles, porque daí dependia o plano da redenção. Eu vou dizer, o projeto de Deus não se alterou. Ele continua contando com pais de família para ordenar a casa após si, a fim de que haja salvação para os membros da sua família. Está meio ruim de ler? Eu vou ler aqui, para aqueles que, se ficar meio ruimzinho de ler, me perdoem, eu acho que eu devo ter errado na fonte. O mais agradável símbolo do céu é um lar presidido pelo Espírito do Senhor. Você diz amém? Se a vontade de Deus é cumprida, o marido e a esposa se respeitarão mutuamente e cultivarão amor e confiança. Meu irmão, se nessa manhã eu e você temos que fazer uma oração, é essa aqui, que o Espírito de Deus presida a nossa casa, o nosso lar. Ó Deus do céu, nada mais importante do que ter o Espírito Santo presidindo a nossa família e a condução de nossa casa. O primeiro ponto na manhã deste sábado, meus irmãos, é que os pais de família precisam entender o Evangelho e serem capazes de compartilhar em seus lares. Você que é pai de família não pode ser um tolo, é o primeiro texto que nós lemos essa manhã. Você precisa compreender o tempo em que você está vivendo, e você precisa ter a sabedoria para compreender qual é a vontade do Senhor para a sua vida. E eu vou dizer aqui o que algumas esposas, no seu desespero, às vezes dizem para mim. Eu queria que o meu marido fosse o líder espiritual da casa. E essa manhã eu vou falar sério com esses homens, dizendo, não, por favor, não fuja de seu papel, de sua responsabilidade. Repousa sobre você a condução espiritual da sua família. Mas você é incapaz de fazer isso. Por isso o Espírito Santo se apresenta e diz, deixa eu presidir a sua casa com você. Deixa eu governar a sua casa por você. Você sabe, às vezes, e aqui tem coisas às vezes que eu quero dizer e parece que eu estou legislando em causa própria, fica meio complicado para mim. Mas esse texto aqui eu já estou para trazer ele faz muito tempo. E finalmente eu vou ter que usar ele. Existe uma necessidade de igreja e família cooperarem mutuamente para a salvação dos membros da igreja. O que me parece, às vezes, é que algumas famílias querem delegar a responsabilidade de salvar seus filhos, negligenciando o seu papel em casa. Às vezes eles acham que o que vai salvar os seus filhos é um evento, é um acampamento, é um congresso. Meu irmão, tudo isso aí vai ajudar. Ajuda inclusive a minha pregação aqui, mas isso não resolve. Nós não conseguimos como igreja neutralizar horas e horas de escola e de vida familiar com a manhã de sábado. Nós não conseguimos. Proporcionalmente é muito complicado. Algumas famílias aqui com quem eu tenho contato, às vezes eles me dizem, e eu vou citar aqui a pessoa, e a pessoa vai saber que foi ela que disse isso, eu não vou citar o nome dela, mas ela vai saber que foi ela.
Conversando com uma dessas famílias, eles dizem: pastor, são 8 horas de escola, e nós temos poucas horas depois do trabalho, até a noite, até colocar os filhos na cama, para neutralizar e desconstruir a montoeira de lixo que foi colocado para dentro da cabeça deles nas horas escolares. E eu não estou falando do academicismo, não estou falando de saber ou não fazer conta. Eu estou falando da cultura, eu estou falando da pressão, eu estou falando dos valores, eu estou falando dos princípios. E se os pais não cumprem o seu papel depois da escola para tentar neutralizar essa má influência, acabou. E aí você acha que em 1h30 nós vamos conseguir fazer alguma coisa aqui? Por isso, repare, esse texto é forte. Bota o seu capacete aí. Acumulais grandes responsabilidades sobre o pregador e o fazeis responsável pela alma de vossos filhos. Mas não sentis vossa própria responsabilidade como pais e instrutores. Vossos filhos e filhas são corrompidos por vosso próprio exemplo e frouxos preceitos. E não obstante esta falta de ensino doméstico, esperais que o pastor contorne vossa obra diária e realize a maravilhosa tarefa de educar-lhes o coração e a vida para a virtude e a piedade. E ela continua: depois de haver o pastor feito tudo o que pode para a igreja, mediante fiel e afetiva admoestação, paciente disciplina e fervente oração, para reconquistar e salvar a alma, não sendo bem sucedido, os pais e mães não raro culpam-no por não se haverem os seus filhos convertido. Quando a causa pode ser a sua própria negligência, a tarefa repousa sobre os pais. Tomarão eles sobre si a obra que Deus lhes confiou, a fim de fielmente realizá-la? Prosseguirão para frente e para cima, trabalhando de maneira perseverante, paciente e humilde, a fim de alcançarem para si mesmos a exaltada norma e levar os seus filhos consigo? Eu não quero fugir de minhas responsabilidades, eu só quero dizer que nós temos que rachar essa conta. Eu só preciso dizer que você tem um papel mais importante do que a própria igreja, no que diz respeito à educação e à formação do caráter dos seus filhos. Não faz muito tempo, eu fui procurado por uma mãe, pedindo ajuda. E pela primeira vez, ou pela única vez, nos 16 anos de ministério, eu tive que dizer: não posso ajudar. Ela me olhou chocada. Eu disse: não posso ajudar. Por que você não pode ajudar? Porque eu não tenho como exercer influência sobre o seu filho se você fala mal de mim na sua casa. Meus irmãos, não é Manolo, não é Grênivel, não é Joesel, não é Elias, não é Natanael, não é Vitor. Não. É o pastor, são os anciãos. Se você destrói a imagem destes homens na sua casa, usando eles como sobremesa depois do culto de sábado, botando defeito em tudo, em todo mundo, não nos sobra a mínima influência sobre eles. Isso é sério, isso é grave. Nós não podemos ajudar se você mina a autoridade eclesiástica. Minha mãe costumava dizer que pais que vão brigar com o professor na escola, acabam visitando o filho depois na cadeia. Não fica defendendo sua prole, achando que todo mundo foi injusto com eles e que cometeram um erro. E se isso acontecer, porque acontece, você faz isso fora da vista do seu filho. E que ele não saiba que você defendeu ele e que você buscou algum tipo de explicação. O primeiro ponto, o primeiro pilar da mensagem dessa manhã é que nós precisamos ter uma religião doméstica e que as famílias precisam compreender que a religião precisa ter um espaço diário em suas casas. Como as refeições que nutrem o corpo, você precisa se reunir em torno de Cristo diariamente para sustentar a fé e a alma, a espiritualidade da sua casa.
Muitos de nós adoramos fazer uma pipoca e assistir um filme ou alguma coisa com os nossos filhos, mas nos falta às vezes empenho e coragem para a gente chamar eles para o culto. Pastor Marcos Bonfim, que exerceu uma influência muito grande na minha formação, não só na minha adolescência, mas na minha formação pastoral, costumava dizer em relação a cultos com as crianças, na fase ainda bem pequena, ele dizia: culto que eu curto é culto curto. Você não precisa elaborar um negócio como esse aqui do sábado pela manhã na sua igreja, meu irmão. É o momento em que tudo para, pai e mãe, filho, vão se reunir em torno da Bíblia, leem um verso, leem um trecho, leem a meditação, faz uma oração, faz um pedido, um agradecimento, bota uma musiquinha do YouTube, cantam junto uma musiquinha. Eu estou falando de 5, 7, 10 minutos, estourando. Você precisa fazer isso. É um momento em que o pai se coloca submisso diante de Deus para dizer para os seus filhos: quem manda aqui em casa é o Senhor. E não há briga ou ressentimento ou rusga matrimonial que resista a culto familiar diário. Tudo se resolve em torno do Cordeiro. Tudo se resolve. De onde a gente tira isso? Veja bem. O maridão Adão e a esposa Eva. Como é que Deus resolveu ali, quando já começaram a botar um culpa no outro? Deus o chamou ao redor de si, ergueu um altar, matou um cordeiro e lhe cobriu as vestes. É assim que Deus resolve problemas matrimoniais, em torno de si mesmo. Segundo ponto dessa manhã é a necessidade de termos um casamento forte. Eu falo para um público variado aqui. Eu falo para gente que já está no segundo casamento, eu falo para gente que se divorciou e está sozinho, eu falo para gente que se sente culpado porque o casamento acabou, eu falo para gente que se sente vítima porque o casamento acabou, eu falo para pessoas que estão com o casamento desgastado, eu falo para gente que ainda vai casar, eu falo para gente que acabou de casar. Aqui há uma variedade, né? Na minha audiência, ali também, no futuro, quando alguém estiver assistindo isso, há uma variedade. Eu não sei em que ponto você está, mas aqui vão alguns princípios. Fragilidades no matrimônio não passarão desapercebidas. Eu vou pedir para você ir até Colossenses capítulo 3. O apóstolo Paulo fala ali de muitas responsabilidades. E o princípio que ele advoga no capítulo 3 da carta aos Colossenses serve como uma baliza, uma referência para as nossas relações matrimoniais. Colossenses capítulo 3, versos 12 a 14, lemos: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Olhe para mim antes de eu ir para o verso 13. O apóstolo Paulo está dizendo que você tem que usar uma roupa para você viver. Você tem que se revestir de algumas coisas para você poder viver. E ele está dizendo para que nós nos revistamos destes elementos aqui: misericórdia, terno afeto, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Mas não, muitos de nós usamos a roupa da discórdia, a roupa do orgulho ferido, a roupa do eu não levo desaforo para casa, a roupa do se você não fizer a minha vontade, a coisa não vai funcionar. Não é assim que deve ser. Verso 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Meu amigo, se os casais usassem apenas esses 3 versos como uma espécie de receita matrimonial, nós teríamos um cenário social completamente diferente. Olhe para mim, estou dizendo isso para você. Nós temos que usar estes elementos aqui no nosso casamento. Paulo não está negando o fato de que nós vamos ter problemas, ele está dizendo: quando alguém tiver uma queixa, ainda assim, vocês precisam se respeitar e se perdoar mutuamente. São princípios. Eles afetam as relações interpessoais, mas eles devem ser vividos na sua intensidade dentro de casa. Dentro de casa. Meu irmão, pais que se amam e se respeitam são como uma fortaleza contra os ataques de Satanás. Pais que se amam e que se respeitam. Casamentos fortes fazem filhos fortes. Casamento forte não é casamento longo. Casamento forte é o império do amor.
Eu estou falando de um amor abnegado, que você não fica buscando sempre os seus interesses. Eu estou falando da disposição de perdoar e de servir. Não é quem tem razão, não é quem tem mais razão. Às vezes, a impressão que eu tenho é que os casais agem como se estivessem em lados opostos, numa luta constante. Vocês têm uma meta, uma mesma meta, fazem gol naquele lado. Ninguém tem glória nenhuma por fazer gol contra. Discurso ajustado. Ah, meus irmãos, que veneno é dentro de casa nós termos dois discursos diferentes. Isso destrói as chances e as possibilidades de força e maturidade dos filhos. Porque quando o pai diz uma coisa e a mãe diz outra, o filho, no seu inconsciente, mesmo desde criança, sem maturidade alguma, fica nele a impressão, se eles não conseguem concordar entre si, por que eu tenho que concordar com qualquer um deles? Ele arruma a terceira via, ele não precisa, ele não se vê obrigado a seguir nenhuma direção. Afinal de contas, nem eles mesmos que são adultos, eles conseguem se concordar. Complicado. Casamento forte é o império do amor. Porém, se eu falo nessa manhã para alguns que têm sentido o desgaste do tempo, se eu falo essa manhã para casais que sofreram algum trauma ou que perderam o encanto e a admiração, eu quero dizer uma coisa aqui a você em nome do Senhor Jesus, a quem eu represento nessa manhã. O mesmo Jesus que disse a Lázaro, sai para fora, ele tem poder para ressuscitar o seu casamento. É o mesmo poder. O mesmo Cristo que curou o leproso na Galileia, ele tem poder de remover qualquer mancha, qualquer imundícia, qualquer traço de impureza do seu casamento. O mesmo Deus que suportou as traições de Israel, ele pode ensinar você a perdoar e a manter essa relação para o futuro. É o mesmo Deus, é o mesmo poder. Não há impossibilidade alguma da parte de Deus. Mas há um impedimento. O impedimento de termos um casamento forte é a nossa própria vontade. Uma vontade que a gente precisa aprender a sacrificar no altar do Senhor. Porque sacrificar a vontade destrói o orgulho. Sacrificar a vontade ensina a gente a perdoar. Sacrificar a vontade devolve o respeito que em algum momento foi perdido. E isso é possível através da confissão, do arrependimento e do perdão. Se assim for, qualquer caso pode ser recuperado. Eu tenho visto ao longo dos anos, qualquer caso pode ser recuperado. Mas eu também tenho visto que existe a possibilidade de um dos cônjuges olhar e dizer, eu não quero mais. Eu não tenho mais força, eu não tenho mais vontade, eu não tenho mais energia, eu não quero mais. Joga a toalha, entrega os pontos. Isso acontece porque a vontade da pessoa é soberana. Você é árbitro do seu destino e nem Deus mesmo interfere numa decisão pessoal sua. Nós cremos, como adventistas do sétimo dia, que fomos dotados de um poder chamado escolha. E se um deles escolher não quero mais, eu ainda vou fazer um último apelo aqui. Se vocês vivem sob o mesmo teto ou não, pai, mãe, unam-se no maior e mais importante projeto de suas vidas, que é a construção do caráter dos seus filhos. Se você acha que esse casamento não dá mais, eu lamento, mas eu faço um apelo. Unam-se na construção do caráter dos seus filhos. Repare o que a instrução ainda nos diz. Os pais criam em alto grau a atmosfera do círculo doméstico. E quando há desinteligência entre os pais, os filhos participam do mesmo espírito, diz a serva do Senhor. Ela diz ainda, precisamos ter o Espírito de Deus, ou jamais teremos harmonia no lar. A esposa, se tem o Espírito de Cristo, terá cuidado de suas palavras, controlará seu espírito, será submissa e não sentirá contudo que seja uma escrava, mas uma companheira de seu marido. Se o marido é servo de Deus, não procederá como o senhor de sua esposa, não será arbitrário e exator,
Nunca é excessivo o zelo com que acariciamos as afeições do lar, pois se o Espírito do Senhor habita aí, o lar é um tipo do céu. Se um erra, o outro exercitará a tolerância cristã, em vez de repelir com frieza. Que coisa, que conselho tremendo. Eu vou pedir para você voltar um pouquinho de onde você está aí, na sua Bíblia, em Gálatas capítulo 5. Porque em outras palavras, o apóstolo Paulo diz o que acabamos de ler nos conselhos da serva do Senhor. Gálatas capítulo 5. Ele não poderia ter sido mais claro? Verso 15 diz assim: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente, que diz a tua Bíblia? Destruídos. Olhe para mim, meu irmão. Paulo escreveu isso há quase 2000 anos atrás. Ele está trazendo um princípio à igreja que se aplica ao matrimônio. Ele diz: não se mordam mutuamente, porque os dois acabarão sendo destruídos. Meus irmãos, dentro de casa precisa haver uma cooperação para o bem dos filhos. Às vezes, as palavras, o tom de voz, o olhar, o semblante, quando em algum momento os cônjuges decidiram casar e se unir por laços misteriosos, tornando-se uma só carne, não faz o menor sentido que eles boicotem um ao outro. Para que nós possamos refletir a glória de Deus, para que nós possamos revelar os princípios do plano da redenção, marido e esposa, nas palavras de Paulo, não podem se morder mutuamente, porque eles acabarão se destruindo. Repare, meu irmão, minha irmã, abri o coração para receberdes a Jesus, convidai-o a entrar no templo da alma, ajudai-vos mutuamente a vencer os obstáculos que existem na vida matrimonial de todos. Tereis um feroz conflito para vencer com vosso adversário, o diabo, e se esperais que Deus vos ajude nessa batalha, repare, deveis ambos unir-vos na decisão de vencer, encelar vossos lábios contra o falar qualquer palavra inoportuna, mesmo que tenhais de cair sobre vossos joelhos e clamar: Senhor, repreende o adversário de minha alma. Olha o conselho da palavra inspirada. Não deve sair de nossos lábios palavras inapropriadas, inoportunas. Jamais. Não ofenda aquela que é uma só carne com você. Não ofenda aquele para quem o teu desejo lhe foi concedido. Não faça isso. E muito mais, sobre todas as outras coisas, jamais na frente dos filhos. Você não é ignorante em relação a isso. Pesa sobre você a responsabilidade. Você está ciente de que isto não deve ser feito. É com toda a veemência, com todo o afeto que eu digo isso a você. O Espírito do Senhor não pode ser ofendido dessa maneira, meus irmãos. Não pode. Se no meu primeiro ponto eu disse, nós precisamos desenvolver religião no lar, todos os dias. Se no segundo ponto eu disse, nós precisamos ter casamentos fortes, eu vou para o meu terceiro ponto. Nós precisamos ter contato pessoal com os nossos filhos. Você precisa gastar tempo com seus filhos, para você, primeiro, diagnosticar o perfil do seu filho. Eu vejo que alguns pais têm essa habilidade. E aí, às vezes, ele diz assim, igualzinho teu avô. E não está falando isso como se fosse uma vantagem. Esse aí puxou o pai. Meus irmãos, quando eu ouço algo assim, eu penso duas coisas. A primeira, tolo você não é, você está percebendo, você está diagnosticando uma característica. Então você não é ignorante. Mas esse tipo de comentário é reforço negativo. Ele não ajuda. Nós estamos vivendo aqui numa geração muito instruída. No passado se diziam uns absurdos, não é? Alguns de nós chegamos a ouvir
aí, né, parentes, ou já ouvimos casos de alguém dizendo, não, isso aí o cigano deixou lá na porta. Você precisa ter contato com seus filhos para você diagnosticar o perfil dos seus filhos. Uma vez diagnosticadas as características, porque não se engane, antes mesmo de eles conseguirem falar duas frases com verbo, sujeito e predicado, antes de eles conseguirem falar duas frases corretamente, do ponto de vista gramatical, você já consegue delinear temperamento, tendências, você já consegue. Uma vez diagnosticado, é no contato pessoal com seus filhos que você vai partir para a segunda fase, que é a correção e a educação. Quanto mais você ressalta algo nos seus olhos que seja negativo, um traço ou desvio no comportamento, você não está educando. E a culpa é sua. Crianças nascem com determinadas tendências, com determinadas características, com seu próprio temperamento. E é papel e dever dos pais verificar possíveis desvios neste comportamento, e o seu processo de educação é neutralizar as partes negativas desses comportamentos. Quando você fala e ressalta, puxou a mãe, puxou o pai, puxou não sei quem, você não está educando, você está confirmando o comportamento e a culpa passa a ser sua. Um outro cuidado que eu, como pastor, gostaria de dizer a você nessa manhã: escola e atividades extracurriculares podem atrapalhar a educação do seu filho. Eu tenho sentido que a gente precisa simplificar as coisas. Eu tenho a impressão que a gente tem que parar um pouco para gastar tempo com os nossos filhos. A gente precisa entrar no universo dos nossos filhos, dentro de cada uma das fases que eles estão vivendo. Na primeira infância, entre carrinhos e bonecas. Você precisa sentar no chão, entre carrinhos e bonecas. Penteando o cabelo de bonecas, eu estou falando com homens e pais aqui. Você precisa arrumar um tempo de brincar de Hot Wheels com seu filho. De arremessar uma bola num parque. De quicar uma bola numa quadra de basquete. Você precisa arrumar tempo para isso. Mesmo que você não seja uma pessoa muito assim, nesse perfil. E pais, com as meninas, vocês precisam entrar no universo das meninas, sentando com ela entre as casinhas de boneca, fingindo que está tomando o chá que ela está dando para você naquelas xicrinhas desse tamanho. Quando começa a ampliar as relações sociais, eles começam no processo de alfabetização e vão para a escola, você precisa conversar com sua criança. Você precisa se sensibilizar com seus traumas e frustrações da escola, porque brigou com um coleguinha, porque alguém disse que não era mais amiguinho dele ou dela. Você precisa ouvir isso com extrema atenção. É irrelevante para você, do ponto de vista da sua maturidade? Lógico que é, mas é o mundo dela, é o universo dela, o coração dela está machucado. E você precisa reconhecer isso. Porque se você não fizer isso, enquanto ela está aprendendo a ler, quando ela se frustrar na adolescência, não é você que ela vai procurar. Ela vai procurar uma outra pessoa para ouvir suas reclamações. E muitas vezes é um outro colega que não tem maturidade para dizer nada, a não ser outra besteira. No final da primeira infância, no início da juventude, você precisa estar atento às primeiras paixões. O primeiro crush, como dizem aqui. Está gostando daquela menina, está gostando daquele rapaz. E não é seu papel chegar em cima e censurar. Que tome jeito, que você ainda não sei o que, não fez. Você tem que se adaptar, você tem que ouvir. Porque se você censura e julga, na primeira vez que ele procura dizendo para você, trazendo essa coisinha de verão que dura 2 semanas, esse amor de 2 semanas, se você censura de cara, ele não vai te procurar uma segunda vez. Você tem que estar atento às mudanças do corpo da sua criança. É difícil. A fase da puberdade, o início, os hormônios, tudo isso. E aí os pais precisam se conversar, porque é muito sensível a mudança do corpo de um rapaz e de uma moça. Você tem que estar atento a isso. E tem que ter essa sensibilidade, as variações de humor devido a essas transformações. Meu irmão, não adianta os nossos filhos falarem 2 ou 3 idiomas, não adianta a gente colocar eles no judô, no balé, não adianta a gente botar na escolinha de futebol, botar aula de música, encher o schedule da criança depois da escola e você achar que você está, uau, que paizão que eu sou, porque eu estou trabalhando duro para botar nessas aulas tudo, e você não gasta tempo com ele. Olhe para mim, que ele não fale um terceiro idioma, que ele não saiba jogar futebol, que ele não saiba tocar piano, qualquer instrumento, mas que ele tem em você a fortaleza dele, que ele tem em você o melhor amigo, a melhor amiga.
Eu não estou menosprezando as atividades extracurriculares, eu só estou dizendo que muitas vezes a gente ocupa a agenda deles para a gente ter tempo livre e a gente está se esquecendo das nossas responsabilidades. A gente precisa girar na rotação do mundo dos nossos filhos. É o único caminho para a gente ter a confiança e o respeito deles. Eu tenho dito com alguma frequência, a gente não vai ter o amor dos nossos filhos sem antes ter o respeito deles. A gente não vai ter o respeito deles sem antes a gente ter a confiança deles. E a gente não vai ter a confiança deles sem a gente gastar tempo com eles. Se os pais se convencerem de suas responsabilidades, as chances dos seus filhos amarem o Senhor e desejarem o céu, elas vão aumentar consideravelmente. Meu irmão, olha o que eu vou dizer para você aqui agora. Não há lugar no céu para pais indiferentes. Não há lugar no céu para pais indiferentes. Filhos, não há lugar no céu para filhos ingratos. Isso é violação do 5º mandamento. A serva do Senhor diz que a terra purificada, palavras dela, não será lugar para o filho ou filha rebelde, desobediente e ingrato. A menos que aprendam a obediência e submissão aqui, jamais a apreenderão. A paz do redimido não será mereada por filhos desobedientes, indisciplinados, insubmissos, diz ela. Nenhum transgressor do 5º mandamento pode herdar o reino do céu. Forte não. Mais um texto. Efésios capítulo 6. 2, 3 páginas para frente. Efésios capítulo 6, versos 1 até o 4. Lemos. Filhos, obedeceis a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Verso 4, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Meus irmãos, às vezes eu vejo os pais despertando o pior dos seus filhos. No tempo que você gasta com eles, você tem que cuidar com as provocações. Não provoque seu filho. A Bíblia é clara ao dizer isso. O apóstolo Paulo, por 3 ou 4 vezes, ele fala, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Às vezes é com brincadeira desnecessária. E eu vou além. Muitos de vocês sabem que eu gosto de viajar. E há momentos, inclusive, que eu entro no carro com a minha família e a gente pega 35 e vai subindo. E às vezes a minha esposa já rindo pergunta para mim, para onde é que a gente vai? Eu falei, não faço a mínima ideia. E para mim isso é libertador. Eu faço terapia no asfalto. Um dia eu ainda vou ter um RV. Um dia eu ainda vou ter. O Charles ainda está me dando as instruções como é que faz para ter um negócio desse aí. Mas enquanto não dá uma van de 7 lugares, a gente já faz um acampamento ali dentro. Aí eu saio assim. E nessas minhas andanças por aí, eu tenho percebido que os pais, eles têm alguns sonhos e desejos, e eles vão realizando. Só que às vezes eles realizam com crianças que estão numa fase que não admite aquele tipo de turismo, aquele tipo de estresse. Você já viu criança dando piti em shopping, em fila da Disney, em fila do parque, em parques nacionais, um calor dos infernos. E os pais na fila, as crianças dando uns piti. Aí o pai, com vergonha, que a criança está chorando à volta, todo mundo olhando, pega a criança ainda, mas a criança está cansada, a criança não está querendo ficar naquele sol, ela não quer estar naquela fila, ela quer estar dormindo, ela quer a cama dela, ela quer uma sombra, mas os pais vão enfiando de goela abaixo o turismo deles na cabeça dos filhos. Festa de final de ano, época de compra, de Natal, o que tem de criança estressada e os filhos, isso é falta de inteligência. Você leva o seu filho a uma situação de estresse e pune ele, porque ele, na sua linguagem, ele não consegue dizer para você, não dá isso aqui para mim. Por favor, eu preciso dormir, eu preciso de uma sombra, eu preciso tomar água, eu preciso tomar um banho, eu preciso... Tem tanta coisa por trás aqui, deste princípio de a gente não provocar a ira dos filhos, os reforços negativos, as condições de estresse. O meu quarto e último ponto, minha gente, tem que ver com o nosso estilo de vida. Mesmo coisas boas podem comprometer o pastoreio familiar.
E você precisa avaliar o seu estilo de vida. A sua rotina precisa ser reavaliada. Os nossos filhos precisam de previsibilidade. Ouça o que eu estou lhe dizendo. Não cometa o crime de não estabelecer uma rotina diária na sua casa, que envolva primeiro a alimentação. Tem que ter hora, tem que ter regra, tem que ter limite. Os nossos filhos não podem comer o que querem, na hora que querem e do jeito que querem. Hora, rotina, previsibilidade. Criança não tem autonomia para sair abrindo geladeira e armário e comendo o que quer, na hora que quer, da forma que quer. Hora, limite, regra. Essa rotina também tem que ver com horários. Horário para você sair da cama, horário para você ir para a cama, horário para brincar, horário para tomar banho, horário para fazer as tarefas, horário para ir para a escola, horário de voltar para a escola. Horários. Nós estamos estragando os nossos filhos quando a gente arrasta eles para dentro da nossa bagunça, onde não tem horário para nada. Disciplina, rotina, previsibilidade. Rotina em relação à higiene, gente do céu. Higiene pessoal, o quarto. Tem quarto que os anjos mesmo voando, eles ficam cheios de nojinho assim, ó. Rotina nos estudos, progresso e responsabilidade acadêmica. Você tem que ver as notas dos seus filhos, você tem que acompanhar. Você não pode ser um bobão acreditando assim, não, tem homework hoje, não tem. Você tem que saber, você tem que olhar, você tem que acompanhar. E rotina espiritual. Você cobra da sua criança que ela estudou a lição? Os maiorzinhos que estão fazendo o ano bíblico? Tem que ter rotina. Estou acabando. Na educação dos filhos, como anda a questão da disciplina? Os nossos filhos precisam ter limites. Não passe a mão na cabeça do seu filho. A impressão que eu tenho é que tem família que está mais preocupada com a imagem familiar do que com a correção. Isso às vezes se agrava dentro de uma comunidade cristã, dentro de uma comunidade de fé. A imagem da sua família não é o mais importante, porque às vezes, se o seu filho comete um erro, ele precisa ser corrigido. E nós temos que ter humildade para reconhecer que os nossos filhos não são perfeitos. Mas a gente está preocupado com o que as pessoas vão achar de nós. E aí a gente passa por cima a necessidade de disciplinar o filho. Não passe a mão na cabeça do seu filho. Contudo, meus irmãos, nós temos que reprimir o nosso mau humor quando a gente está lidando com os filhos. Olhe para mim. Não grite com a sua criança. Não levante a voz contra o seu filho. Não altere. Não perca o chão. Não desça do tamanco. Nós não temos o direito de gritar com os nossos filhos. O grito é uma espécie de violência. Além de covarde, ainda é improdutivo. Sabe por quê? Porque ele vai adquirindo uma tolerância e vai chegar um momento que nem o grito resolve mais. Não erga o tom da sua voz. A sua autoridade não está apoiada na violência. Somente a sabedoria do alto vai ajudar a gente a fazer a diferença entre a gente ser firme, você tem que ser firme, mas não violento. Há um capítulo do livro Lar Adventista em que a serva do Senhor gasta uma sessão apenas para dizer sobre o semblante dos pais. Ela diz que mesmo quando nós estamos sobrecarregados e frustrados, nós não devemos furtar os nossos filhos de um sorriso constante no rosto. Se você é homem, se você é pai, se você é mãe, se você gerou uma vida, seja responsável. Uma criança precisa de um sorriso no rosto do seu pai constantemente. Ela não tem maturidade para compreender as suas responsabilidades e os seus dramas. Uma outra coisa que me assusta é a forma como alguns pais levam a questão do entretenimento para os seus filhos. Eu já disse, eu não consigo, como pastor, o departamento infantil,
dos desbravadores, a gente não consegue neutralizar algumas coisas. Não tem como eu no sábado pela manhã aqui, erguer a minha voz, numa tentativa de salvar a minha igreja e os pais levarem os seus filhos no cinema no sábado à noite. Eu não consigo neutralizar isso. Eu não consigo. Eu não consigo. Se você quer discutir sobre o ambiente, se pode ou não pode no cinema, eu não vou entrar na questão. Mas tem filme que os pais levam seus filhos para ver. Não dá. Não dá. Aí a igreja vai ser cobrada? Não tem como. Não tem como. Quantas vezes vocês já me viram falar disso aqui? Pais, retardem o máximo possível entregar esse negócio aqui na mão dos seus filhos. Retardem o máximo. O máximo. Quanto mais cedo você entregar isso aqui, pior. Pior. Se o seu filho tem um celular que você paga a linha, se ele mora na sua casa, se você paga as contas dele, você tem que controlar o conteúdo que ele consome. Se você não estiver fazendo isso, você vai se acertar com Deus lá no futuro. Você tem que controlar. Existem mecanismos para você controlar. Porque se ele é maduro e achar que deve ter a privacidade, então que ele pague a conta, que ele arrume a casa dele, que ele pague as contas dele. Se você está financiando a desgraça. Você está financiando isso. E Deus vai te cobrar por isso. Pô, e a minha surpresa agora para o final, depois de terminar desse jeito, não dá, né? Por fim, minha gente. Ô Marquinhos, acabou minha bateria aqui. Preciso de você aí para o último slide. O último ponto que eu queria dizer a você é: esse país é um problema, uma cilada para a gente que quer ganhar dinheiro. E eu vou dizer, pode ser que o padrão de vida que você tenha adotado para a sua família esteja mais alto do que deveria. Você tem que rebaixar o seu padrão de vida, se isso estiver comprometendo o tempo que você deve gastar com seus filhos. Se você estiver atolado com prestação, porque teu sonho é ter um carro novo, é ter uma casa, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e você está se lascando para dar conta daquilo que você comprou, comece a vender, diminua o padrão, mas gaste tempo com seus filhos. Não caia nessa besteira. Não se atole num estilo de vida que você não pode suportar. Dinheiro pode ser um problema e compromete a religiosidade e a espiritualidade da casa. Eu termino com esse texto. A atmosfera que circunda a alma dos pais enche a casa e é sentida em todos os recantos do lar. Essa é a nossa responsabilidade, gente. Faltam em torno de 40 horas para o meu segundo filho nascer. Eu estou assustado. E eu não estou falando isso em tom de brincadeira. Eu estou realmente assustado. Eu e Giane sentimos que precisávamos ter um segundo filho. Porque o Noah precisava de um irmão? Não. Seria muito egoísmo da nossa parte. Porque nós achamos que um filho é pouco? Não, também não é isso. Nós entendemos que algo faltava e que nós estávamos sentindo falta de algo que nós não tínhamos ainda. E em oração, ao a gente conversar, e foram 10 anos de diferença, serão 10 anos de diferença entre os dois, nós só temos uma coisa na nossa cabeça. E eu quero dizer isso para você como um testemunho. Eu coloquei filhos no mundo, não porque eu acho que uma família tem que ter filho. Eu coloquei filhos no mundo porque eu quero me envolver num projeto de preparar mais 2 moradores da Nova Jerusalém. É isso. Tem gente que discorda, mas a igreja não é a minha prioridade. O meu ministério não é a minha prioridade. A minha prioridade é a minha família. Só que eu jamais deixei de atender qualquer um de vocês porque eu estava levando meu filho na aula de piano. Jamais. Sabe por quê? Porque eu entendi que a minha família e o meu ministério é a mesma coisa. Tem gente me perguntando quantos dias de férias eu vou tirar porque o meu filho nascer. Nenhum.
Falta 40 horas para minha esposa ganhar um neném e ela está fazendo louvor aqui hoje de manhã. Eu combinei isso com ela, eu disse, ó, você tem que fazer? Não, é ela, é dela, é a vida dela, são as inclinações dela. Por quê? Porque a nossa família e a igreja, o cuidado com a igreja é uma coisa só. E eu quero dizer a você, nós somos comprometidos com isso, porque enquanto eu estou cuidando da igreja, ao mesmo tempo eu estou cuidando da minha família. Meu filho precisa crescer com a noção de que o reino de Deus está em primeiro lugar. E eu não preciso negligenciar o meu filho para poder cuidar da igreja, eu não preciso, porque essas duas coisas, jamais Deus me pediria para colocar a minha família no altar de sacrifício para eu cuidar da igreja dele, jamais, porque as duas coisas estão intimamente conectadas. E eu digo isso a você porque parece que tem gente que acha que a igreja é um negócio, um esportezinho de final de semana que de vez em quando você ajuda, mas você está cheio com seus projetos. Gente, é o reino de Deus. Quando Cristo rasgar os céus para buscar a sua igreja, o que vai ficar? Você precisa se envolver com o avanço do reino de Deus. E isso preserva a sua casa. Pais envolvidos com as coisas do reino de Deus, pais envolvidos com ministérios, aumentam as chances de sua família ser mais forte, ser mais sólida. Filhos que veem seus pais envolvidos com as coisas da igreja. Os pais, não estou falando de pai ou de mãe que usa a igreja como fuga para fugir das suas responsabilidades familiares. Eu não estou dizendo isso. Eu estou falando como um projeto familiar. Pais que se envolvem com as coisas do reino contribuem com a formação dos seus filhos. O pequeno Otto está chegando e o Noah vai mandar nele. E ele tem autorização e procuração. Na ausência dos pais, é você que manda na casa. Só que você não tem como mandar na casa se você não estiver submetido à autoridade de sua mãe e à autoridade do seu pai. Você não tem o direito de dizer para o seu irmão o que ele tem que fazer, a menos que você obedeça os meus mandamentos e os mandamentos de sua mãe. E você, a partir do momento em que eu virar as minhas costas a Deus, você está desobrigado de me obedecer. No dia em que eu trair o meu Deus, você não precisa mais me obedecer, porque assim como você está submetido à minha autoridade, eu estou submetido à autoridade de Deus. Quem manda nessa casa é o Senhor. E esse texto belo que eu li essa semana e trouxe para você, o Espírito Santo vai presidir a minha casa. É Ele que tem que dar as cartas lá. É isso. Vamos cantar? Eu fui duro, eu sei que eu fui duro hoje com vocês. Eu sei, eu tenho consciência disso. Mas eu sei que a gente precisa. Eu sei que às vezes o mero conceito, e aí eu vou dizer aqui para você, nós vamos cantar, mas não vai embora não, não vai embora não. Sabe por quê? Porque a surpresa é depois da música. Eu não te entreguei ainda a surpresa. Tem uma surpresa. Então não vai embora não, viu? Confia. Como eu dizia, eu sei que eu precisei ser firme, mas às vezes a gente trabalha conceitos e ideias, e às vezes as pessoas não pegam os conceitos e ideias, aí você tem que ficar dando nome aos bois. É difícil, eu sei que é difícil. Mas a nossa vida, nosso futuro, a nossa sorte, a nossa eternidade está em jogo, e a gente não pode fugir dessa. Nós vamos cantar agora, uma música bem bonita, eu vou pedir para você ficar em pé. Nós vamos cantar junto. Essa música é sobre família. Depois da música eu vou orar. E aí depois que eu orar, eu vou ali para fora. E aí eu vou pedir para você me seguir. Tá bom? Vamos fazer assim? Então tá feito. Vamos cantar então. De Deus, você e sua casa, deixe Jesus que é o Rei entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar.
Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Deus alcançou e modificou toda a minha casa. Ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Nosso Deus e Pai, tenha misericórdia de nós e nos ajuda, Senhor. Muitos de nós criamos hábitos nocivos. Nós nos vemos acorrentados por nossas más práticas, nossas manias. Mas o Espírito do Senhor pode realizar uma grande obra em nossa vida, na nossa família. Age com o teu poder sobre os casamentos, sobre os filhos e sobre os pais. Porque não há argumento mais forte em favor do Evangelho do que uma família bem ordenada. Esse era o teu projeto, foi o teu projeto para Abraão. E esse é o teu projeto para a igreja cristã. Não permita, Senhor, que Satanás tome posse da nossa vida, entre na nossa casa. Coloca, por favor, Senhor, através de nossas decisões, um cordão de isolamento lá, a fim de que somente os teus anjos tenham acesso a cada cômodo da nossa casa. Que eles testemunhem a nossa vida e nos deem força para vencer o maligno. Dê sabedoria aos pais para educar os filhos no caminho da justiça e dê humildade aos cônjuges para acertarem as contas e entrarem em concerto com o Senhor, e que o Senhor restaure os nossos casamentos à semelhança da boa vontade que Cristo tem para com a igreja. Despeça-nos com a tua paz e nos ajuda. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Me sigam.